Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do Dialetos de um Vilão. Desta vez um convidado especialíssimo. Tentei trazer assim com a ajuda da câmara. Depois no final, quando fizer a conclusão, vou nomear quem me ajudou. Mas por enquanto quero agradecer primeiro aqui a presença do Eduardo Benavente. Podemos dizer que é o nosso, já ouvi dizer que trata um bocado por Cristiano Ronaldo em cima da água, não é? Já ouvi dizer que sim. E, portanto, gostava de falar um bocadinho consigo e podemos começar por como é que isto começou? Esta paixão pela motonáutica e por onde é que começou? Podemos começar por aí. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, também estou aqui com muito gosto. Cristiano Ronaldo só há um, é único, na minha opinião, e portanto sou o Duarte Benavente. O Cristiano Ronaldo é assim uma coisa do outro mundo. Começou de uma forma normal. O meu pai competia a título a nível nacional nas corridas de motonáutica cá em Portugal e eu acompanhei-o sempre desde muito novo, desde criar bebé ao colo da minha mãe e gostei e comecei a criar um bichinho pela motonáutica. Também podia não ter acontecido, mas aconteceu. Comecei a demonstrar muito interesse e a querer experimentar, até que um dia experimentei e nunca mais larguei. Pronto. Comecei a disputar campeonatos nacionais e depois a partir daí foi tudo sempre a... Isto com quantos anos? 17, acho eu, 16, 17 anos. E se quiser podia ter começado ainda mais cedo? Na altura não, porque a motonáutica, como todos os outros desportos, sofreu aqui grandes alterações a nível de iniciação. Antigamente era mais esta tendência do pai para filho, de um familiar, outro familiar, do avô ou para neto. Não havia as escolas, não havia as classes de iniciação que hoje em dia há, com motores de 9 cavalos, 10 cavalos. Isso na minha altura, quando eu comecei, não havia nada disso. E portanto eu tive que esperar até ter ali 16, 17 anos, porque eu tive que começar logo numa classe em que os motores já tinham 70 cavalos. Portanto não era muito... não era sequer permitido com 10 ou 12 anos, como eles hoje em dia começam, sentar-me aos comandos de um barco com 70 cavalos. Era completamente impossível. Acaba por ver que começou com 17 anos e tal, e consegue dizer que sempre teve assim uma certa apetência para andar em cima da água. Foi treinando? Eu sempre tive uma apetência para desporto motorizado. Eu desde que me lembro de ser miúdo, já seguia a Fórmula 1 na televisão, já seguia os ralis. O meu pai gostava muito de desporto motorizado e estas coisas passam. Nós desde pequeninos começamos a ver as coisas e começamos a habituar, e depois ou não gostamos e decidimos fazer outra coisa qualquer, ou então gostamos e o bichinho fica. E depois, se é na terra, se é no alcatrão ou se é na água, isso depois aí já é um bocadinho indiferente. É o momento. O meu pai naquela altura, embora já tenha sido anteriormente tinha sido piloto de automóveis, naquela altura estava a competir em barcos e eu apanhei o comboio na altura dos barcos. Pronto, comecei naquela altura e depois não... Experimentei, gostei, comecei a ter alguns resultados interessantes e depois mentalizei-me que para fazer tinha que fazer bem. O meu pai competia naquela altura de uma forma um bocadinho amadora, fazia umas provas, depois não fazia outras. Pronto, em Portugal na altura isto era um desporto perfeitamente de amigos, digamos assim. Depois foi crescendo, mas não era uma coisa feita a tempo inteiro, nem com a dedicação total, nem podia ser. Mas eu sempre quis que para fazer tinha que fazer bem. E comecei a fazer de uma forma muito profissional logo nos campeonatos nacionais e depois passei para campeonatos internacionais, depois passei de classe, depois passei para outra classe e pronto, e depois fui para aí fora sempre a querer fazer bem e acho que pelos resultados acho que consegui fazer alguma coisa de jeito. Evidentemente. Eu gostava de tentar explorar um bocadinho mais essa parte das classes, só para entendermos um bocado melhor. Do conhecimento que eu tenho, não estou muito por dentro da motonáutica, mas sei que existe o F1 e F2, acho que são os mais conhecidos, correto? Sou o topo. São digamos, sou o expoente máximo, a F1, claro, é o expoente máximo do desporto náutico motorizado. Mas para lá chegar, isto é um bocadinho como ao futebol, não é? Os miúdos hoje em dia começam nos benjamins, nos iniciados, depois vão aos juvenis, depois vão aos júniores, e depois alguns vão aos As, e alguns são muito bons, outros nem tanto. Isto é a mesma coisa.
Hoje em dia, estas classes que eu te falei dos motores de 9 cavalos, são barquinhos pequeninos. Eu às vezes estou aqui em Vila Velha a treinar com o Francisco, que é o meu enteado e que já anda num barco desses, e que amanhã não, no fim de semana vai andar, e é aí que eles começam todos. É a primeira classe de motonáutica, é aquela classe que é denominada GT10, precisamente porque os motores têm 9.9 cavalos. Que atinge mais ou menos, Pá, atinge aí 50 km/h. que já é... Já, para um miúdo de 10 anos já é alguma coisa, não é? É como os karts, é como eles, quando eles começam em pequeninos nos karts, também é a mesma coisa. Depois vão passando de classes, depois vão passando para os 15 cavalos, depois para os 30 cavalos, isto tudo com cascos de fundo em V, que é digamos, os barcos mais parecidos com os barcos do dia-a-dia, da pesca, do recreio, etc. E depois a primeira classe de catamarãs, uma classe já um bocadinho mais exigente e que já tem que trazer o estofo dessas tais 10, 15, 30 cavalos, é a Fórmula 4, que tem uns motores Mercury a 4 tempos de 60 cavalos, que já atinge 120 km/h e que já é um barco catamarã que já tem que ter algumas noções de condução de barcos de competição. Seguir a Fórmula 4, Fórmula 2, seguir a Fórmula 2, Fórmula 1. E é assim. E o Eduardo já participou, já esteve dentro da Fórmula 1, agora... Estou na Fórmula 1 ainda, continuo a estar na Fórmula 1. Fiz este caminho, não fiz as classes do 10, 15, 30 cavalos que não existiam na altura que eu comecei. Comecei logo numa classe de monocascos com motor de 70 cavalos. E passei, mas eu quando comecei, o meu pai já corria em catamarãs e eu nunca gostei dos monocascos. Eu achava que podia começar a correr logo de catamarã. Foi um erro na altura, mas por um lado trouxe-me algumas vantagens, ou seja, eu não criei habituação, não desenvolvi a minha condução para barcos de monocascos. Eu fiz 3 corridas de monocascos porque tinha que fazer para ter uma licença desportiva, era obrigatório, e portanto fiz num barco emprestado, e à minha 4ª corrida já estava num catamarã. É claro que essa rapidez de ascensão fez-me ter alguns acidentes, graças a Deus não muito graves, mas tive alguns acidentes, mas desenvolvi toda a minha condução sempre nos catamarãs, em barcos de catamarã, e portanto penso que isso foi uma vantagem para mim, e era aquilo que eu queria, e consegui realizar. Pronto. Falou-me agora aí dos acidentes, que também eu gostava de falar um bocadinho mais um bocadinho mais à frente. Pronto, porque eu acho que quem nos assiste, acho que é uma coisa que gostam de saber. Se isto aqui é um desporto, notoriamente tem os seus perigos, não é? Mas os barcos podem virar, e se viram, qual é que é o procedimento? Toda a gente está preparada para... Eu não lhe chamaria perigos, porque é assim, perigos, nós hoje em dia temos perigos a andar de trotinete em Lisboa, nas cidades, quer dizer, eu acho que existem riscos, o desporto motorizado tem riscos. Como qualquer um. Como qualquer automóveis, motas, barcos, aviões, o que for, tem riscos. Tudo na vida tem riscos, mas quando nós desafiamos os nossos limites a velocidades altas, é evidente que os riscos aumentam. Claro. Quando nós competimos com pilotos a velocidades de 200 km/h, com distâncias entre barcos de 20 cm ou de 15 cm, é claro que os riscos aumentam. Mas também temos que pensar que nós somos altamente preparados para controlar e para minimizar esses riscos. Quer em termos de segurança, com testes que fazemos, por exemplo, no início de cada época, em que temos que, para além dos testes físicos que todo o atleta tem que fazer, temos que fazer testes de mergulhos em piscina, fechados dentro de cockpits, a simular o cockpit do barco, amarrados com cintos. Temos que respirar durante X segundos, 30 segundos, dentro desses cockpits virados ao contrário dentro da água na piscina. Portanto, nós temos alguns testes e algumas preparações que temos que fazer para depois poder andar nas corridas e disputar as corridas da maneira que disputamos e às velocidades que disputamos. Agora, é evidente que os riscos estão lá, a competição tem risco, e o que nós temos que fazer é minimizá-los ao máximo, procurando atingir os nossos limites, respeitando sempre os outros pilotos, porque se cada piloto respeitar o seu adversário, o seu competidor direto, é claro que está a minimizar muito os riscos. Certo. Isto aqui, pronto, ao minimizar estes riscos, também estava a falar das formações, falou há bocado que antes não havia tanto, e hoje em dia já existem algumas mesmo aqui em Portugal? Em Portugal temos tido aqui um arranque um bocadinho lento na questão da formação.
não conseguimos ainda desenvolver e acompanhar aquilo que os países da Europa, eu não vou falar do resto do mundo, mas na Europa normalmente fazem, porque praticamente todos têm já as escolas de pilotos e têm estas classes que eu te falei há bocado, dos 10 cavalos e 15 cavalos e não sei o quê, e nós não temos. Temos uma Fórmula Futuro, que é uma forma que a Federação Portuguesa de Motonáutica iniciou há muitos anos atrás, com barcos semi-rígidos, barcos iguais aos do dia-a-dia, semi-rígidos, pequeninos, mas em barcos de competição não temos formação ainda. Não, portanto, isto aqui não podemos acabar por dizer que é um desporto que, pelo menos em Portugal, não está propriamente em crescimento. Está aqui, podemos dizer aqui numa espécie de estagnação, não? Podemos, no que concerne aos barcos de competição, mas a atividade da Federação Portuguesa de Motonáutica não se limita aos barcos de competição. Tem as aquabikes, tem o jet ski, tem o wakeboard, tem várias coisas, tem os rádios telecomandados, tem o ski náutico, e portanto nessas vertentes todas, nessas disciplinas, o desporto tem evoluído e há muitos jovens, por exemplo no ski náutico há imensos miúdos pequeninos a disputar campeonatos e a praticar ski náutico. No jet ski também, e os resultados até a nível internacional têm sido muito bons, com campeões da Europa, campeões do mundo. Temos tido imensos atletas medalhados nos últimos anos, e não é um ano nem dois. Temos sempre atletas portugueses a disputar os títulos mundiais, por exemplo, nas aquabikes e no jet ski. Nos barcos de competição, aí estamos um bocadinho coxos e estamos um bocadinho atrás. Temos que pedalar um bocadinho mais rápido e tentar fazer algo que proporcione aos miúdos também quererem enverdar pelos barcos de competição. Certo, certo. Pronto, e suponho que, tal como estas formações, também é necessário que exista um treinamento específico, como já tinha falado, para ficar a respirar debaixo de água e etc. Os próprios mergulhos, mas também depende também dos sítios. É necessário reunir-se algumas condições, digamos, acessíveis, não é? E acho que em Portugal reunimos essas condições na maioria do nosso território, ou nem por isso? Temos locais mais do que suficientes para ter uma das motonáuticas mais fortes da Europa. Porque eu conheço bem a realidade dos países todos, não é? Os ingleses, por exemplo, têm 2 locais na Inglaterra toda onde podem fazer motonáutica. Os franceses estão com gravíssimos problemas para conseguir realizar eventos de motonáutica, porque os rios hoje em dia estão a ser usados para, por exemplo, em França há imenso tráfico pelo rio, como há na Alemanha, os chamados batelões e não sei o quê, e isso cria algumas dificuldades, entre outras coisas. Em Portugal não, em Portugal ainda temos imensos, mas muitos mesmo locais, basta ver pela realidade do Campeonato do Mundo da Fórmula 2, que tem 2 provas em Portugal. Tivemos a semana passada em Peso da Régua e agora aqui vamos estar em Vila Velha, porque de facto temos muitos sítios. A Fórmula 1 já fez grandes prémios em Portugal, em Portimão, no Porto, na Figueira da Foz. A Fórmula 2 já teve em Ribadouro. Portanto, nós temos muitos sítios para fazer motonáutica de iniciação e motonáutica de alta competição. Certo, e isto aqui que me deixa... Pronto, eu ao pensar um bocadinho, já suspeitava da sua resposta, contudo, deixa-me um bocado receptivo a pensar nisto, porque se temos tão boas condições, tal como temos em Vila Velha de Ródão, nomeadamente, porque é que não há um investimento maior? Porque isto naturalmente, não é? Com esta dimensão do Mundial, naturalmente traz mais turismo, outra visibilidade para o território, tanto no centro. Fala-se muito dos problemas do interior, né, tal litoralização que existe, etc. Eu acho que com estes eventos de grande dimensão deviam ser... isto é a minha opinião, não é? Pronto, mas considero que isto devia ser olhado com outros olhos, porque visto que temos ótimos, excelentes corredores como o Duarte na Venda, e temos ótimas condições para desempenhar o desporto, pergunto-me porque não investir, porque não há um investimento, porque é que não há quem abra os olhos e diga, vamos investir nisto a sério. Pois isso, não faço ideia, não faço parte de nenhuma tutela, sou atleta há 30 anos e vejo esta realidade há 30 anos. Não é o caso aqui de Vila Velha de Ródão, que posso dizer com toda a sinceridade, que tem feito um enorme investimento. Penso que este ano, 2023, vai ser o 4º ano que se realiza aqui a prova do Mundial.
Em 2020 realizámos 2 aqui em Vila Velha no espaço de uma semana. Foi na altura da pandemia de Covid-19, em que havia dificuldade, houve muitas corridas canceladas e a Federação Internacional, juntamente com a Federação Portuguesa de Motonáutica e com o grande apoio do município de Vila Velha de Ródão, conseguiram realizar aqui 2 provas. Foi o ano em que eu fui campeão do mundo, foi aqui. Eu acho que falta um bocadinho de, de abertura, mais não dos organizadores locais, vamos denominar câmaras municipais, municípios, empresas privadas, promotores que por vezes fazem a organização do próprio evento, não é? Não da parte dessas organizações, sejam elas estatais ou privadas, mas sobretudo em Portugal há um bocadinho esta falta de apoio do Estado. Digo isto com imensa pena, mas é verdade. Há falta de apoio. Não digo que com isto não quero ser ingrato e que não estejam a apoiar a Federação Portuguesa de Motonáutica, que estão, mas acho que se podia fazer mais. Acho que se podia fazer mais e melhor, Certo. sinceramente. Pois. Não só na motonáutica. Digo isto em muitas outras. Eu cresci, eu habituei-me a crescer com os meus 15, 14, 15, 16 anos e havia corridas de automóveis por todo lado. E havia 4 ou 5 troféus de automóveis diferentes no mesmo fim de semana e havia corridas de velocidade e havia rallies e tudo isso está a ficar um bocadinho para trás. Nem por sombras há hoje em dia o número de praticantes de desportos motorizados que havia há 20 anos atrás. E esta história de pronto, estamos a viver outros, a vida mudou muito, o mundo mudou, mas há maneiras de conseguir continuar a fazer as coisas sem prejudicar ninguém, sem afetar ninguém, sem afetar o planeta, sem afetar. Há maneiras de continuar a fazer as coisas. É preciso querer fazer. Lá está. E isto que talvez haja aqui uma falta de vontade, digo eu. Pronto. Tinha falado também, Eduardo, que pronto, já corre há 30 anos disso. Pronto, eu gostava de saber, pronto, assim uma curiosidade que eu suponho que vai existir nos comentários ou assim, com 30 anos que corre, não é? E que participa nessas competições e altas competições, não é? Já foi campeão ibérico, julgo, mundial. Bom, Europeu, nacional, vários títulos. Limpa tudo. Pronto, eu queria lhe perguntar, se ainda hoje sente aquele nervosismo antes das provas? Mesmo com esta experiência toda? Sentes sempre. Não sei se é nervosismo, se é ansiedade, se é vontade de ir lá para dentro e querer fazer a prova. Não sei, não me pergunto exatamente o que é. Mas isso acho que não há ninguém, não há nenhum piloto que seja nos barcos, nos carros, nas motas, que antes da prova não queira que o tempo passe depressa e queira ir para dentro para cima ou da moto, ou para dentro do carro, ou para dentro do barco para fazer a prova. Certo. Pronto, isto aqui, também tínhamos falado há bocado de uma comparação assim de leve com o futebol, não é? Pronto, não é que não tem nada a ver, mas gostava de saber, pronto, na visão de corredor e profissional, qual é. Quando o pessoal reforma-se, mais ou menos, ou para de correr, mais ou menos que idade, qual é que é? Depende da condição física de cada piloto, não é? E da vontade, e se é competitivo ou se deixou de ser competitivo, depende de alguns fatores, mas entre os 55 e 57, nós aqui este fim de semana vamos ter pilotos mais velhos, mas eu penso que 55, 57, 58. Será assim? Ok. Portanto, mas não consegue ver os jovens a entrar ainda mais neste desporto, a aderir ainda mais? Consigo, porque, por exemplo, eu através de, como sabes, eu tenho uma parceria aqui com o município de Vila Velha de Ródão, à equipa, a mim como desportista, à equipa. E depois fazemos algumas atividades extra competição, como por exemplo trazer aqui aos miúdos, quando eles estão de férias do ATL do município, trazer aqui uns barcos, os tais semi-rígidos, que são também utilizados para fazer a Fórmula Futuro, para os miúdos passarem um dia a aprenderem a navegar. Aquilo são barcos exatamente iguais a um barco que uma pessoa compra para ir à pesca ou para ir para a praia, ou não tem nada de competição. Mas
ensina, deixa o bichinho nas crianças do que é conduzir um barco na água, porque não tem nada a ver conduzir um barco na água do que conduzir um automóvel, ou um automóvel, neste caso eles não podem conduzir um automóvel, mas um kart, ou uma moto, uma mini-moto, porque tudo isso tem travões, tudo isso anda numa superfície que é o alcatrão, ou que é a terra, mas que normalmente é uma superfície que está sempre igual, podem fazer 10 voltas à pista, a pista tem, nas 10 voltas tem o mesmo alcatrão, são as mesmas curvas. Aqui é tudo diferente, aqui cada volta as ondas não estão no mesmo sítio, o vento, as rajadas de vento ou o vento contínuo não está da mesma intensidade nem no mesmo sítio, o barco não tem travões, portanto é engraçado ensinar os miúdos a conduzirem um barco. E eles adoram. Eu este ano, por exemplo, tive aqui 2 dias com cerca de 80 miúdos, com o professor Edgar a fazer esse trabalho. Pá, e eles adoraram. Por isso eu tenho a certeza que no dia que se consiga, e eu tenho essa ambição um dia, e não vou... Eu, graças a Deus, tenho conseguido realizar tudo aquilo que ambiciono. Claro que também não ambiciono coisas muito megalómanas, nem posso, mas aquilo com os pés bem assentos no chão que tenho idealizado, tenho conseguido concretizar. E eu quero concretizar essa história da escola de barcos de competição para os miúdos, porque alguns daqueles miúdos, nomeadamente os mais velhinhos, dos 10, 12, quando vem o tal barco da GT10 do Francisco, eu tenho a certeza que se eu lhes dissesse se eles queriam experimentar aquilo, eu nem acabava a pergunta, porque eles iam logo para dentro do barco. Percebes? Por isso eu sei que há vontade e sei que eles querem, porque é natural. Eles hoje em dia querem experimentar tudo. Eles gostam, estão preparados para experimentar tudo, estão muito mais desenvoltos do que era antigamente. Exatamente. E eu acho que tem tudo para andar. É uma questão de se conseguir pôr o projeto de pé ou não. Isto é que deixa um bocado, porque isto é um desporto de uma complexidade tal, não é? Lá está a parte das rajadas de vento, onde é tudo diferente, não é? E exige também um esforço físico brutal e uma atenção brutal, não é? E eu imagino, eu lembro que no ano passado, se não estou enganado, já ouvi dizer que houve um barco que virou. Acho que já viraram vários aqui. Mas é comum, até um barco. É comum. Mas não há assim grande problema se ele virar, ou é complicado? Não, depende da forma como aterra na água. É sempre o problema, é a forma como tu aterras com o barco na água. Porque depende se é de uma forma muito brusca ou menos brusca a pancada que levas lá dentro. E se ficas mais atordoado ou não. Mas hoje em dia a segurança destes barcos é muito, muito grande. É de facto muito grande. E se tu... Espero que não tenhas a hipótese de ver este fim de semana, mas se fores ver os vídeos, todos, ou 98% dos casos, o piloto sai por si dentro do barco, esteja ele virado para baixo, esteja ele virado para cima, esteja todo partido, esteja só uma parte partida, o piloto sai sempre de lá de dentro. Certo. É ele que abre os cintos, é ele que abre o cockpit e sai de lá de dentro. Portanto, isso é o melhor exemplo de que a evolução a nível de segurança e de salvamento nestes barcos é de facto muito elevada neste momento. Estamos a falar tinha falado que atingia mais ou menos 50, aqueles mais pequenos, e estes aqui mesmo os maiores. Tinha falado há bocado de 120, os mais intermédios, e estes aqui mesmo já atingem uma quantidade de uma velocidade alta, sim. Mas reparem, nos barcos dos miúdos não há cá cintos de segurança, nem há cockpits fechados, não há nada. Aquilo é uma coisa super simples. É exatamente a mesma coisa dos karts quando eles são pequeninos. Se fores ver uma corrida de karts hoje em dia, com os miúdos dos 10, 12, 13 anos, fazem 50 peões no fim de semana, se for preciso. Os mais afoitos ou os mais malandros, ou não sei o quê, 50 é um exagero. Mas fazem uns quantos peões e também não lhes acontece nada. Isto aqui é a mesma coisa. Isto é exatamente a mesma coisa. O que assusta mais as pessoas é o facto de ser na água. Porque nós não respiramos debaixo d'água. Claro. É o único fator que assusta, porque de resto não há aqui nada que seja diferente de tudo o resto. Neste caso dos miúdos e das formações, os barcos eles não estão agarrados ao barco, eles não estão... Se virarem, saem de lá a nadar, levantam-se e vêm-se embora. Quer dizer, e têm as equipas de salvamento que os vão buscar. No nosso caso, é como eu te disse, há os testes de antes da época de preparação, há às vezes durante a época, e nós temos que estar preparados para esse tipo de situações, sendo que se não estivermos preparados e se por alguma razão não conseguirmos sair,
Sabemos que temos equipas de salvamento super profissionais. Por exemplo, aqui, agora este fim de semana, quando se faz uma prova do Campeonato do Mundo, nem é uma equipa nacional. Tem que vir uma equipa de fora que esteja credenciada pela Federação Internacional para fazer este tipo de salvamento. Certo. Pronto, e há bocado também tínhamos falado logo mais ou menos no início. O Duarte tinha falado do respeito que os mútuo tem que haver entre os pilotos, não é? Já tive alguma situação nestes 30 anos que corre, já houve alguma situação menos interessante, que não quero dizer um respeito, mas não houve ali uma compreensão entre pilotos e... Há sempre. Sempre. Há sempre. Devido à competição. Há sempre pilotos que, na minha opinião, isso também define um bocadinho os pilotos. Eu acho que isso define um piloto. O piloto não é só aquele que entra dentro do barco e que sabe que está um acelerador debaixo do pé direito e que acelera a fundo, aconteça o que acontecer. Não. Para mim, um piloto define-se por uma data de fatores e um deles é esse exatamente. É saber sempre que não está a correr sozinho, que está a correr com mais 15 barcos ao lado, ou 20, ou 30, ou os que forem, que tem que procurar os seus limites respeitando todos os outros que lá estão e que não ponha nem a sua vida, nem a vida dos outros em causa a qualquer altura. Agora, desrespeito há sempre uns que acham que estão acima das leis e que estão acima do respeito e que fazem aquilo que querem e às vezes corre bem, outras vezes corre-lhes mal. Certo. O Duarte agora, pronto, também tocou aí num ponto interessante, que falou de 10, 20 barcos a correr, mas isso naturalmente não é sempre todos de uma vez, certo? Todos de uma vez. Não, mas não há várias fases? Não existem várias fases? Não. Nós temos as qualificações e os treinos e aí nas qualificações começamos todos juntos, depois vão-se eliminando alguns barcos. Os mais lentos. Os mais lentos vão ter que ir saindo nas 3 sessões de qualificação e chegamos à terceira onde só os mais rápidos é que estão. Agora, para o Grande Prémio, para a corrida em si, estão todos juntos, sim, somos todos ao mesmo tempo. Isto aqui, pronto, isto não é uma pergunta, sou capaz de achar que é uma pergunta quase retórica, não é? Mas não é só, também, como tinha falado, não é só ter ali um acelerador debaixo dos pés, não é? Mas, ou seja, não é só o motor que importa, não é só a potência, não é? Também existe ali... Não, há muita coisa, muitos fatores. Muitos fatores. É exatamente a mesma coisa que no automóvel. Há tanta coisa para se fazer, tanta coisa para se equilibrar, para se balançar, para se afinar. É um conjunto de coisas. Certo. Bom, Eduardo, se quiser falar mais algum, se quer tocar em mais algum ponto, eu já cedi as minhas perguntas, era mais ou menos que eu queria falar. Pronto, queria deixar aqui mais um agradecimento muito especial a si por ter vindo cá. É uma honra poder ter este bocadinho para falar consigo. Obrigado por também nos ensinar um bocadinho sobre a motonáutica, sobre este desporto que, pronto, no nosso país, tal como o Eduardo tinha dito, não é um desporto que está efetivamente em crescimento, mas esperemos que, e rezemos todos para que isto continue em crescimento, porque é um desporto muito interessante e tem toda a sua complexidade, é muito bonito e também convido toda a gente a passar por Vila Velha para ver o Duarte correr, para ver todos os outros pilotos que venham aqui, porque é muito interessante, é um espetáculo brutal, de uma beleza imensa. Duarte, mais uma vez obrigado, espero poder tê-lo cá mais alguma vez para dialogarmos sobre mais algum assunto. Para mim é isso. Obrigado, eu é que agradeço, sempre que quiserem, cá estarei. Aproveitar para desejar boa sorte no teu novo projeto, já sei que estás a iniciar este projeto e corra tudo bem e que consigas atingir tudo aquilo que pretendes. Vou tentar seguir os seus conselhos para tentar ambicionar bastante e batalhar muito. Pessoal, muito obrigado, comentem, deixem o like, compartilhem, vamos também, venham todos ver aqui a Vila Velha, este grande espetáculo. Mais uma vez, obrigado, até à próxima, um abraço. Espero que tenham gostado de mais um podcast. Quero deixar aqui um agradecimento especial ao município de Vila Velha de Ródão, ao Presidente, reforçar mais uma vez a presença do Duarte Benavente, foi muito importante para mim. Compartilhem, deixem um like. Sem a ajuda do município, sem a ajuda do Presidente, nada seria possível, nem a presença do Duarte e nem sequer o espaço me gravei. E, portanto, obrigado pelas instalações, obrigado pelo apoio e até uma próxima.